Bom, olá pessoal, nesse tutorial aqui nós estaremos vendo um pouco sobre criação, leitura e escrita de arquivos em Java. Bom, nós iremos utilizar essas classes aqui, a classe File, que a gente vai usar ela para criar arquivos de diretórios. Essas outras duas classes aqui que servem para escrever em determinados arquivos. Essas duas classes aqui que servem para ler arquivos. Bom, aqui são os tópicos que nós vamos ver, como criar um diretório, um arquivo, apagar um diretório, um arquivo, ler arquivos de diretórios e escrever um arquivo. Bom, vamos começar criando um diretório e vendo como apagar ele. Primeiro vocês vão ter que criar um objeto da classe File. Daí aqui como parâmetro você passa o nome dele, o nome do diretório ou arquivo, novo diretório. Adicione um import. E use esse método mkdir para criar a pasta. Vou mostrar aqui no. Como eu digitei só esse diretório aqui, esse parâmetro, ele vai criar aqui na pasta do projeto mesmo. Se eu quisesse criar em outro local, eu poderia, por exemplo, fazer para criar dentro dessa pasta aqui. Copiava ela, daí faz assim, coloca uma barra, pronto. Daí vai criar um diretório aqui dentro dessa outra pasta. Vamos executar assim. Pronto, executou. A pasta foi criada. Está aqui a pasta. Novo diretório. Pronto, agora vamos ver como apagar ela. É só você tirar isso aqui. Ponto delete. Só usar esse método delete que ele apaga o arquivo. Pronto, apagou a pasta. Bom, agora vamos ver como criar um arquivo. A diferença de arquivos para diretório. Vamos botar aqui. Vamos escrever o nome do arquivo. Vai arquivo.txt. Vai criar um arquivo do tipo txt solto aqui dentro do projeto. Esse ponto .txt pode ser algum outro tipo, pode ser ponto .dat, ponto .xml, mf, qualquer tipo de arquivo. Vamos usar arquivos txt. Agora você digita arquivo.create new file. Pronto. Só que esse método aqui ele tem que estar dentro de um bloco de exceção, try catch, porque ele pode gerar algum erro. Em algum outro vídeo eu vou ensinar como funciona. E o exception, que é algum erro que pode ser gerado no arquivo. Pronto. Ó, você escreve try, abre chaves, cat, e o exception é x, abre chaves, pronto. Agora vamos executar. Pronto, criou o arquivo .txt. E para apagar você só escreve arquivo.delete. Da mesma forma que um diretório. Cancelar porque esse arquivo .delete ele não necessita estar dentro do bloco try-catch, então vamos apresentar erro. Pronto. Apagou o arquivo. Pronto, agora vamos ver como ler aquele arquivo, se ele tem alguma coisa escrita nele, e escrever, adicionar algum campo nele. Vamos lá.
Vamos criar o arquivo aqui, executar para criar um arquivo. Pronto, vamos lá. A gente cria um for. Não, criar uma string linha é igual a arquivo ponto readline. Não, pera aí. A gente primeiro tem que criar uma classe bufferReader e writer. Como a gente quer ler o arquivo, a gente vai criar um fileReader e depois um bufferReader para ler o arquivo. Isso aqui não precisa mais, porque a gente já criou o arquivo. Vou criar aqui em cima fileReader. Pronto, e aqui como parâmetro a gente passa esse outro objeto. Adiciona o dentro do block try catch. Bom, aqui a gente também poderia adicionar, ao invés desse file, um outro parâmetro também, como por exemplo arquivo 2, também serviria, mas a gente vai adicionar o arquivo. Daí no caso ali ele ia criar um arquivo. Agora vamos ao bufferReader. Reader ler buffer agora. E aqui como parâmetro a gente passa o fileReader. Pronto, agora a gente vai usar esse objeto bufferReader para ler o que tem dentro do arquivo. Vamos fazer um for para ele escrever linha por linha. Vou escrever aqui string linha é igual a ler b.headline. Pronto. Aqui ele lê a primeira linha do arquivo. Então cada vez ele vai lendo linha por linha. Lê uma linha, daí dentro do for lê outra, lê outra. Quanto i é menor que o... Não, a gente vai botar dentro de um ar. Enquanto linha é diferente de null, ele vai escrever a linha. Porque quando não houver mais linha, ela vai ser nula, então ele para de escrever. Só que ao final de cada loop ele tem que dizer que linha é igual à próxima linha. Bom, agora vamos executar. Como não tem nenhuma linha lá, ele não vai escrever nada. Bom, não escreveu nada. Agora vamos digitar algumas coisas no arquivo. Vamos editar ele. Pronto. Agora vamos executar. Pronto. Escreveu o que tinha lá. Vou apagar isso aqui. Pronto. Agora vamos... Antes de ler, vamos agora aprender a escrever no arquivo. Vamos aqui, porque daí a gente escreve alguma coisa e lê. Você cria um bufferWriter. O fileWriter primeiro. Como parâmetro a gente passa o file criado lá em cima. Adiciona o import. Ah, é arquivo, não é file. Bom, aqui a gente cria um bufferWriter com o nome escrever, um objeto escrever com o nome dele, e passa como parâmetro um objeto file do tipo fileWriter. Agora vamos botar assim: escrever ponto writer. Pronto, o conteúdo daqui vai ser o que ele vai escrever lá.
Vamos digitar aqui escrevendo. Vamos abrir o arquivo para você ver que não tem nada. Tá vazio. Vamos executar o programa. Só que, como você viu, não apareceu nada porque no final a gente tem que fechar primeiro. Tem que fazer assim, file.close e o buffer e o escrever ponto close, que é para tipo fechar o objeto, porque ele só salva no arquivo depois que você digita isso aqui. Pronto, escrevendo. Aqui ele escreveu, criou um FileWriter e um BufferWriter, escreveu essa string aqui e aqui embaixo ele leu. Criou um buffer header para ler. Deixa eu botar isso aqui para não confundir. Pronto. Bom, agora vamos ver o próximo tópico. A gente já criou um diretório, um arquivo, apagar um diretório, um arquivo, ler arquivos de diretórios, escrever em arquivos. Agora eu vou mostrar como você vai listar todos os arquivos em um determinado diretório. Bom, vamos criar um novo file, é igual a new file. Vamos passar como o diretório vazio. No caso vai ser esse diretório aqui, que é o diretório do projeto, onde está salvo o projeto. Agora vamos fazer assim, file.list files, só que ele retorna um vetor, então a gente vai fazer assim. Vamos fazer é igual a pronto, tem que ser você cria tipo um vetor do tipo file com esse nome fi é igual a fi.list files. Agora vamos escrever todos aqueles arquivos. For, agora a gente usa o for. Int i é igual a 0. Enquanto i for menor que o tamanho que fi.length, o tamanho dele, e mais. Ele vai escrever cada arquivo na posição i. Espera aí, deu um erro aqui. Pô, pessoal, o erro que gerou é porque a gente não pode adicionar assim um parâmetro vazio. Então, no caso, vamos adicionar só uma barra que ele vai ler esse diretório aqui, vazio. Agora vai dar certo. Pronto, agora deu certo. No caso, ele leu todo o diretório disco C, que tem esses arquivos aqui, arquivos de programa, essas coisas. E aqui ele leu o arquivo escrevendo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um parâmetro que a gente usa na hora de escrever. Quando cria o FileWriter, passa um parâmetro aqui como false ou true, que é o parâmetro append. Se você passar false, toda vez que você escrever no arquivo, ele vai substituir. Por exemplo, vamos testar aqui, ó. A gente passou false, vamos executar o programa uma vez. Deixa eu tirar isso aqui. Duas vezes. Vamos ver aqui. Bom, como a gente escreveu false, ele substitui o que tinha anteriormente. Então só escreve uma vez. Agora se a gente passar true aqui, ó, ele escreveu duas vezes a palavra escrevendo no arquivo. Então o arquivo vai ter duas vezes a palavra escrevendo. E tá na mesma linha porque a gente não deu um new line. Então vamos fazer assim para toda vez que ele for escrever, ele escreve numa nova linha.
escrever ponto newline. Deixa eu apagar tudo aqui pra... Pronto. Escrevendo, pronto. Cada vez que escreve tá adicionando em uma nova linha. Vamos ver aqui. Ó. Só que inicialmente eu tinha deixado uma linha em vazio aqui e continuo ela. Pronto, então foi isso aí, pessoal. Eu vou fazer alguns tutoriais ensinando como apagar uma determinada linha, porque não é tão simples assim. E vou deixar um link de um blog que tem a lista desses métodos que foram usados aqui, a função de cada classe. Vou mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó, aqui diz a função de cada classe, a função dela, alguns objetos, essas duas outras classes, a função, FileReader e BufferReader que servem para ler. E aqui um código todo explicado para vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então até mais.